Bom dia, paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a pastora Edna, e hoje eu estou iniciando um propósito de 100 dias de devocional com um livro que se chama 100 Dias de Favor, do pastor Joseph Prince. E esse livro ele tem o intuito de nos levar durante 100 dias a aprendermos a contemplar a Cristo, né? A contemplar aquele que realmente pode transformar nossa vida, mudar a nossa condição, nos fazer viver as promessas e os milagres de Deus. Mas para isso nós precisamos de um período como se fosse um treinamento. Para quem já está no Evangelho há um bom tempo, ele sabe que existem situações, existem adversidades que vêm e que nós precisamos estar firmados na palavra. Nós precisamos estar firmados naquilo que Jesus falou, porque senão nós não prevalecemos, né? E no primeiro dia fala assim, sobre o poder de olhar para Jesus. Porque nós só vamos ser transformados à imagem de Jesus quando nós contemplarmos verdadeiramente quem é Jesus. O que Jesus faz, como Jesus age. Nós precisamos aprender a viver a vida de Jesus, né? Então hoje nós vamos estar lendo o livro de 2 Coríntios, o capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Quando nós olhamos essa palavra, ele tem aqui um trecho que diz, né? Nós vamos ser transformados na sua própria imagem, não semelhantes. O semelhante não é igual. O semelhante, ele tem aparência, mas ele não é, né? Nós temos como exemplo hoje o que nós chamamos de produtos Tabajara, né? Aquilo que, ou Xing Ling, porque você compra um produto de uma marca, aquela marca ele tem um valor exorbitante, vamos falar de uma bolsa, vamos dizer de um calçado, de uma roupa. O original, o preço é bem elevado. E quando nós compramos o semelhante, o similar, né? Aí você vê o preço, não tem comparação. Não se compara o preço, mas também não se compara a qualidade, né? E assim, muitas vezes, quando nós queremos ser semelhantes a Cristo, a nossa qualidade não vai se comparar dele. Mas se nós desejarmos ser a imagem, a sua própria imagem, nós vamos viver como Cristo. Nós vamos manifestar a Cristo. Nós vamos exalar o perfume de Cristo. Nós temos como exemplo o livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, quando conta a história de Pedro, né? Pedro está dentro do barco, já a uma altura do mar, num horário já tardio, e de repente eles olham e veem lá Jesus sobre as águas. Todos ficam com medo, achando que é um fantasma, e Jesus diz: não temas, sou eu, né? E Pedro rapidinho diz para Jesus: se é o Senhor, manda que eu vá encontrar contigo sobre as águas. E Jesus fala: vem. E Pedro vai olhando para Jesus, ele sai de dentro do barco e vai caminhando sobre as águas. E esse caminhar é seguro, porque ele está olhando para Jesus. Mas de repente, ele sente o vento e ele desvia o olhar de Jesus e começa a olhar para a circunstância, para as ondas do mar, para aquilo que está acontecendo à sua volta. E nisso ele vai afundando,
E ele já grita: Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e tira ele de dentro da água, põe dentro do barco e fala para ele: por que você tem tão pouca fé? Por que a pouca fé? Porque é você desviar o seu olhar daquilo que Deus está fazendo, de Jesus, que é o Senhor sobre todas as circunstâncias, e olhar para as adversidades, né? Quando Pedro olhou para ele, tornou-se como Jesus e fez o sobrenatural. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. A mesma coisa acontece com a nossa vida, né? Se nós desviarmos o nosso olhar de Jesus, nós vamos ver as dificuldades, nós vamos ver as lutas, nós vamos ver a nossa debilidade, que nós não podemos, que nós não temos condições, que nós somos fracos, né? Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando olhamos para Cristo, vemos Cristo é a cura, Cristo é a restauração, Cristo é a força, Cristo é o cuidado, Cristo é o zelo, Cristo é a proteção. Então, nós precisamos aprender a contemplar a Jesus. E qual é o propósito desse devocional? É que durante esse dia nós tenhamos essa passagem na nossa mente, né? Que nós venhamos repetir várias e várias vezes para nós mesmos, né? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados, né? A melhor coisa que Pedro poderia ter feito era manter os olhos em Jesus e não olhar para a tempestade. Em toda essa circunstância que nós estamos vivendo, a melhor coisa que nós podemos fazer é olhar para Jesus e não para as situações, e não para a enfermidade, e não para os lockdowns, não para os fechamentos de firma, não para o desemprego. Olhar para Jesus, porque Jesus é aquele que vai curar, é aquele que vai restabelecer a saúde, é aquele que vai abrir portas onde elas não existem, é aquele que vai trazer a provisão no momento da necessidade. Jesus é aquele que vai nos sustentar em todos estes momentos. Amém? Então, tem uma oração que nós vamos estar lendo. Eu vou estar lendo a oração porque eu estou fazendo de acordo com o que o livro fala. Mas durante o teu dia, que aquilo que o Espírito vier ministrar a você, que você possa anotar, que você possa escrever e assimilar isso como vindo de Deus, uma resposta de Deus para a tua vida. Amém? Oração de hoje. Pai, eu sei que um homem não pode andar sobre as águas, sejam elas calmas ou revoltas. Do mesmo modo, quer sejam problemas em minha vida ou não posso reinar em vida sem Jesus. Sem Ele nada posso fazer. Portanto, peço que me ajudes a manter os meus olhos em Jesus, apesar de tudo que preciso fazer hoje. Eu te agradeço porque, à medida que eu olhar para Jesus, para atender a todas as minhas necessidades e desejos em meio a cada dificuldade e desafio, Ele me colocará no lugar certo, na hora certa, e me dará todos os recursos que necessito para ter êxito. Amém? Pensamento de hoje. Posso andar acima dos meus problemas quando mantenho os olhos em Jesus e confio nele. Que os nossos olhos estejam postos em Cristo. Que os nossos olhos estejam postos naquele que é a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades.
Que os nossos olhos estejam postos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que te dê vitória, que te faça prosperar em todos os teus caminhos. É o meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.